Bom, o convidado de hoje é o professor Marcos Sorrentino. Bom dia, Marcos. Bom dia, Maria. O Marcos Sorrentino é professor do Departamento de Ciências Florestais da Exalc, Universidade de São Paulo, já há bastante tempo, desde 88. O Marcos também já trabalhou como diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, em 2003 e 2008. Entre muitas outras atividades, muito envolvido com a parte de extensão universitária, com tudo, ensino, pesquisa, extensão. Então, Marcos é uma pessoa com uma vasta experiência na área de educação ambiental e políticas públicas na área ambiental, tanto dentro e fora da universidade. Então, é uma honra tê-lo aqui como meu primeiro convidado nesse espaço. E então a ideia da conversa de hoje é a gente tentar situar algumas questões ambientais de educação ambiental dentro desse momento tão específico que a gente está vivendo, né, dessa pandemia. Então, só para retomar, para contextualizar rapidamente, a gente está vivendo essa crise socioambiental que comporta essa crise climática que está acontecendo junto. E a gente tem lido algumas coisas, sobretudo nas últimas semanas, de como que esses problemas ambientais estão correlacionados ao possível surgimento de pandemias e epidemias, tais como esta que a gente está vivendo agora. Então, por exemplo, a questão da mudança climática e do desmatamento, ela provoca migrações de várias espécies de animais, tanto por conta da perda de habitats, como por conta das diferenças mesmo de temperatura. Tem animais que viviam em certas regiões que migram para regiões mais frias, porque agora já está quente demais, ou porque realmente perderam o habitat. Então, a gente está tendo um trânsito maior de espécies no planeta, uma circulação. E isso acaba aumentando significativamente a chance de encontros entre espécies que antes jamais tinham se encontrado, inclusive a espécie humana. E isso também aumenta significativamente a possibilidade de que patógenos pulem de uma espécie para outra, inclusive para a espécie humana, né? Então, e a gente sabe que tanto o aquecimento global, a perda de espécies, né, que a gente está vivendo a sexta extinção em massa, todos esses impactos são de origem antrópica, né? A gente está vivendo o antropoceno, né, como alguns cientistas já estão chamando essa era. E aí, Marcos, as perguntas que me surgem são as seguintes. Primeiro, esta pandemia, ela gerou para a gente uma espécie de pausa forçada, né, na vida em sociedade como a gente a conhece, né? Então, a gente está tendo uma diminuição brusca de várias atividades econômicas, sociais, né? A gente está tendo uma queda de consumo significativa em várias áreas. E aí eu tenho perguntas em dois níveis, né? No que se refere ao indivíduo, a pergunta é: essa pausa é uma oportunidade para as pessoas repensarem padrões de consumo, uma oportunidade de se criar novos hábitos, novas relações com o planeta, né, e com as pessoas. E se a partir da educação ambiental a gente pode fazer algo neste momento para reforçar, fomentar essa reflexão às pessoas, né? Isso é no nível... Eu vou fazer a outra, mas qualquer coisa a gente retoma depois. No nível mais do indivíduo. E no nível do coletivo, eu li também esses dias, recentemente, que existem, por exemplo, já tem lideranças das Nações Unidas, grupos de cientistas e ativistas ambientais, isso em termos planetários, né? Chamando o debate para as possibilidades de retomada dessa economia, quando as coisas começarem a voltar ao, digamos, normal,
para que essa retomada seja já na direção de uma economia mais verde, de uma geração de empregos verdes, de investimentos em energias limpas, enfim, lá no hemisfério norte, algumas regiões mais frias, em se repensar os padrões de construção, eficiência energética, essas coisas. A gente tem esse debate, por um lado, e, em paralelo, a gente tem, por exemplo, o Trump assinando vários subsídios para a indústria do petróleo nos Estados Unidos, para que se mantenha e para que volte a todo vapor assim que as coisas começarem a voltar ao normal. Então, minha pergunta é, aqui no Brasil, esse debate também está em curso, a gente tem grupos na universidade, na sociedade civil, buscando construir propostas nesse sentido, de uma retomada mais verde das atividades, a gente tem grupos fazendo pressão. Então, são dois grupos de perguntas, a do indivíduo e essa mais geral. Uhum. Então, é muito oportuno esse tipo de reflexão, porque individual e coletivamente nós temos isto em curso. Há pessoas que estão fazendo esse exercício individualmente, no pequeno grupo, de meditação, de reflexão, de diálogo sobre o que significa essa pandemia, o que significa esse vírus para o nosso ritmo de vida, para o nosso modo de relação com a natureza, o nosso modo de ser e estar aqui no planeta. E há grupos que estão efetivamente dialogando sobre como modificar o modo atual de produção e consumo para que ele possibilite um tipo de relacionamento entre nós humanos e com as demais espécies e com o planeta como um todo, que ou evite esse tipo de situação extrema, ou pelo menos tenha mecanismos e repertórios para reagir a uma situação como essa de forma menos dramática do que a que estamos vivendo e vivenciaremos ainda de forma mais intensa nos próximos dias e meses. Então, só que essas pessoas e esses grupos que estão fazendo essa reflexão ainda são absolutamente marginais. Nós não vemos a essência desse diálogo presente nos meios de comunicação, na grande mídia. Nós vemos ele nas mídias eletrônicas, que são pulverizadas, e as pessoas recebem tantas informações que esse diálogo mais essencial acaba perdido no meio de um monte de outras reflexões que vão desde questões relevantes, como fazer uma máscara, como lavar as mãos, etc., né? Questões bem pragmáticas, até reflexões de fundo filosófico, etc., que confunde qualquer cidadão e nós não conseguimos aí olhar de forma sistematizadora para todas essas informações e pensar em procedimentos tanto para esse momento presente como para o futuro. Então, a tarefa que se coloca para a educação ambiental nesse momento é fazer uma reflexão com aqueles e aquelas que já estão sensibilizadas para a urgência do momento e estabelecer uma estratégia de enfrentamento desta situação para que dela, quando sairmos, estejamos construindo efetivamente ou caminhando mais efetivamente na construção de sociedades sustentáveis, sociedades que não só enfrentem melhor questões como essa de pandemia, relação com o vírus, né? Mas enfrentem também todo o problema da erosão da biodiversidade, do patenteamento da vida, da erosão genética, né, que se fala,
degradação social, humana, da pobreza, da fome, da miséria, da insensibilidade de parcelas enormes da nossa sociedade com a vida dos outros, dos demais, a insensibilidade com as dificuldades que muitos humanos vivem nos dias atuais. Legal, Marcos. E, por exemplo, se alguém que nos próximos dias assista essa conversa aqui, e em termos bem pragmáticos, alguém falar, nossa, eu quero dialogar sobre isso, eu tenho... Você sabe de algum grupo, neste momento virtual, né? Algum espaço onde a gente possa convidar as pessoas para estar conversando? Não sei, a própria OCA está articulada ou tem algum outro espaço para que a gente possa convidar? Tem muitos espaços, né? Eu acredito que esse fenômeno das bolhas de internet, né, ele dificulta que nós cheguemos a bolhas diversas. A gente acaba chegando aos nossos próprios grupos e subgrupos aí articulados. Me parece que o desafio maior seria cada um de nós assumir o protagonismo de promover esse diálogo nos nossos próprios grupos. Certamente, o Laboratório de Educação e Política Ambiental da Universidade de São Paulo, a Rede Brasileira de Educação Ambiental, a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, só para mencionar articulações nessa área de educação ambiental, estão promovendo, dialogando sobre esse tipo de situação e posições que podem e devem ser tomadas nessa situação de emergência e no pós-conflito, no pós-coronavírus. Mas o diálogo aprofundado sobre isso também ocorre em grupos espiritualistas, em grupos de defesa dos animais, em grupos focados na questão alimentar, né, na alimentação orgânica, na alimentação sem agrotóxico. Então, todos esses grupos que hoje já fazem um contraponto ao modo hegemônico de produção e consumo, eles estão fazendo esse diálogo, mas podem radicalizar esse diálogo. Radicalizar no sentido de se colocar essas duas perguntas que você fez aqui agora. Legal. E, Marcos, você tocou na questão, né, alimentar, e que são várias, né? Mas aqui eu queria fazer um recorte. A hipótese que mais, sei lá, acho que tem sido tomada como a mais plausível para a origem desta pandemia especificamente, é a questão dos mercados úmidos, né? Particularmente neste caso na China, né? Onde se vendem animais silvestres, além de animais domésticos, onde são mortos ali, etc. Que eu sempre entendi que eram, e acho que são mais comuns na Ásia e na África, mas, para minha surpresa, eu li recentemente que só na cidade de Nova York tem 80 mercados úmidos. Que talvez, eu suponho, sejam com outras espécies de animais, talvez menos exóticas, mas existem, né? Enfim, mas o que eu quero trazer é o seguinte, a gente está agora com o foco nos mercados úmidos, no morcego, né, nos animais silvestres, mas existe uma questão que é a forma que se tornou a forma padrão de produção de alimentos de origem animal no mundo, né? 90% do alimento de origem animal produzido no mundo é produzido em fazendas industriais, hoje em dia. E a gente sabe que ali também são focos, a gente já teve a gripe aviária, a gripe suína, a gente sabe que é um ambiente propício para o surgimento das superbactérias, por conta de todos os antibióticos que são dados a esses animais de forma quase que indiscriminada. E a gente sabe também
que, particularmente, a pecuária também tem uma relação fortíssima com o desmatamento. No Brasil, é o principal fator direto ou indireto, né, do desmatamento. Então, a pergunta que vem também vem, de certa forma, em duas escalas, né? Eu acho que os estudos nos mostram que esse formato, né, esse modo de alimentação, ele é propício a cada vez mais trazer epidemias e pandemias, ajudar a que elas se tornem mais frequentes. Uma coisa que me espanta é ter uma sensação de que as pessoas, tirando as bolhas, tirando a bolha de quem está mais próximo da questão ambiental ou da defesa dos animais, eu tenho a impressão que as pessoas estão completamente alheias a essa conversa, a essa correlação que, para quem está dentro desses grupos, pode parecer muito óbvia, mas quando a gente sai um pouquinho, parece que as pessoas quase que nunca ouviram falar disso. Então, a pergunta é como que a gente pode fazer, né, para que as pessoas se informem melhor sobre essas consequências de escolhas cotidianas que parecem muito pequenas, mas que têm um impacto enorme, né, em escala planetária, e que tem todos esses impactos não só no meio ambiente, mas relacionados à saúde, segurança alimentar, justiça tanto em questão de desigualdade social, mas também justiça intergeracional, né? Então, são questões tão importantes e parece que as pessoas estão tão desinformadas em relação a isso, né? Que fica ainda essa angústia de como que a gente sai dos nossos grupos, das bolhas, para levar isso para um público mais amplo, esse diálogo. E, de novo, uma pergunta dentro disso, mas num nível mais de políticas públicas. Eu vi que um senador norte-americano fez uma proposta, mas que não está aprovada, e acho difícil que tenha chance de ser aprovada, de abolição gradativa das fazendas de criação industriais. Em coisa de 20 ou 30 anos, ele propõe que não existam mais fazendas industriais e que praticamente, como resultado disso, a dieta predominante das pessoas seja baseada em vegetais, até porque com o tamanho da população hoje, se você não tiver fazendas industriais, você não consegue criar animais para alimentar essa quantidade de gente. Então, as perguntas são, será que uma proposta dessa seria plausível da gente começar a discutir em vários países, mas pegando o recorte do Brasil, e na escala do indivíduo é um pouco o que a gente vinha conversando, como sair das bolhas, né? Como fazer com que essa informação que parece tão óbvia para quem está nas bolhas comece a se tornar óbvia para todo mundo. Então, eu me pergunto muito isso, Maria. Eu acredito que nós precisamos de dois processos simultâneos, né? Um de baixo para cima e um de cima para baixo. Um do indivíduo na direção das políticas públicas e um das políticas públicas na direção dos indivíduos. Esse processo do indivíduo na direção das políticas públicas exige que nós, educadoras e educadores, saibamos construir uma pedagogia do diálogo que incentive cada um e cada uma a desnaturalizar esse cotidiano alienado que nós vivemos. Desnaturalizar que falar uma mentirinha é normal, desnaturalizar que comer carne é fundamental para ter as proteínas necessárias ao nosso desenvolvimento, desnaturalizar que açúcar e sal é a única forma de dar gosto e tempero para os alimentos. Tem tanta coisa que foi naturalizada, a própria redução da nossa dieta alimentar a cerca de 10
espécies com as quais a gente supre todas as nossas necessidades alimentares, ela precisa ser desnaturalizada. É necessário visualizar que existem inúmeras espécies que garantiram a sobrevivência da nossa espécie humana ao longo de milênios. E essa simplificação do número de espécies que hoje estão na nossa alimentação é resultado de interesses econômicos fortíssimos, principalmente nos últimos 200 anos, nos quais a complexidade da organização humana, que foi se deslocando para as áreas urbanas, que foi ficando refém de meios de comunicação que estão centralizados nas mãos de poucas pessoas, ficando refém de sistemas de distribuição de alimento, de produção, de distribuição de alimento, que teve interesse de simplificar para facilitar o lucro, para facilitar a acumulação do capital. Então, para que isso seja revertido, é necessário, por um lado, que cada pessoa, cada indivíduo, comece a desnaturalizar os comportamentos cotidianos. Eu lembro, quando eu era criança, que a professora do ensino primário dizia que a gente precisava lavar as mãos, né? Depois de cada refeição, ou de cada situação, ou antes de cada refeição, lavar as mãos. Vai no banheiro, lava a mão, né? E eu tenho reparado ultimamente em posto de gasolina na estrada, em banheiros públicos em geral, a quantidade de pessoas, jovens inclusive, que entram, fazem as suas necessidades no banheiro e não lavam a mão na hora de sair. E eu falo, será que eu estou vendo direito? E aí eu tenho me colocado esse desafio de observar. E é muito constante. Então, assim, há uma naturalização neste momento de certos comportamentos, de certas atitudes que precisa ser questionado. Eu trago esse exemplo do lavar as mãos, né, porque está sendo batido na televisão, insistido, e eu imagino que as professoras primárias do ensino fundamental voltaram a insistir com os estudantes em lavar as mãos, e isso certamente vai mudar o costume e todo mundo vai começar a lavar as mãos. Da mesma forma, nós precisamos fazer exercícios que desnaturalizem os hábitos alimentares, o modo de lazer, tem inúmeras, a indumentária, né? Tem inúmeros comportamentos e atitudes que nós temos cotidianamente que foram naturalizados e que agora precisam ser questionados e construir-se uma naturalização, né, uma mudança cultural, que vá na direção de sermos questionadores, de sermos inquietos, de buscarmos outros hábitos alimentares, outros hábitos de higiene pessoal, de relacionamento interpessoal, e com isso talvez a gente consiga deflagrar esse processo de baixo para cima, que pressione mudanças de políticas públicas, que contribuam para acentuar essa mudança cultural. Por outro lado, de cima para baixo, propostas de projeto de lei como esse que você mencionou, que deem um prazo de tempo para que esse modelo de agricultura se modifique, se a agricultura de commodities, de grandes fazendas de produção monocultural acabem, né? São interessantes, no mínimo para promover o questionamento. Eu acredito que eles não serão aprovados, não haverá mudança na legislação, nas políticas públicas, se não houver esse processo de baixo para cima, porque o político, ele representa, em última análise, a base que o elegeu, ou os interesses, os lobbies econômicos, que hoje são majoritariamente a favor da simplificação, da monocultura, e para que haja essa mudança, então é necessário esse processo de base, sem prejuízo de nós também fazermos lobby, assim como o pensamento conservador
e reacionário faz os seus lobbies, os chamados think tanks, né, que atuam no sentido de promover guerras, né, em busca do petróleo a preço barato, em busca de alimento, né, guerras coloniais ou colonizadoras, né, como foi no século 13, 14, 15, 16, 17, e é ainda hoje, né, guerras promovidas, hoje fala-se em guerras híbridas, né, promovidas no sentido de interferir na eleição em outros países para acumular poder e bens materiais nas mãos de pouco, né, nós temos também, né, nós que advogamos uma descentralização, o poder na mão das pessoas, as mudanças culturais, nós temos também que criar think tanks da ecologia, né, grupos de pressão em cima de deputados, de senadores, de vereadores, para promover mudanças de cima para baixo. Então, me parece que como nós não temos os recursos trilionários que tem esses think tanks da degradação, nós podemos criar pequenos grupos para aprender a fazer lobby na Câmara de Vereadores, influenciando a sistemática de tomada de decisão no âmbito local, no âmbito municipal, no âmbito distrital ou regional. E aí, esse é um aprendizado que nós precisamos fazer simultaneamente àquele pedagógico do pequeno grupo, das mudanças individuais e culturais. É o aprendizado da atuação política. A atuação política dentro desse modelo que existe hoje e dentro do modelo que nós queremos criar, um modelo no qual seja privilegiada a participação cidadã, a ação direta, a tomada de decisão nos territórios de convivencialidade. Legal, Marcos. Muito bom. É sempre uma aula ouvir você de novo. E, Marcos, assim, para finalizar, não é bem uma pergunta, mas eu fiquei pensando, vendo algumas coisas aí quanto a pequenas demonstrações de resiliência do planeta, né? Você acha que dentro de tudo que a gente está vivendo, há alguma beleza neste momento, o que a gente está vendo acontecer pelo mundo? Sim, eu acho que sim. Hoje mesmo eu recebi um vídeo de um amigo com o qual eu cresci junto. Ele trabalhava na casa dos meus pais, fazendo jardim. Ele é evangélico, fervorosamente cristão evangélico, e ele me mandou um vídeo muito bonito, que deve circular na religião dele, falando sobre esse momento, sobre a positividade desse momento, para que as pessoas pensem no sentido da vida, nos sentidos existenciais, na importância da relação com a natureza, na importância do planeta. Então, eu tenho esperança que, mesmo entre aqueles e aquelas que têm um pensamento mais conservador, que muitas vezes questionam o conhecimento científico, esse momento propicie a compreensão, por um lado, da importância do conhecimento científico, né? E, por outro lado, a importância de questionar o pensamento conservador que naturaliza a degradação, naturaliza o poder na mão de poucos, naturaliza um presidente da República absurdo como esse que nós temos, né, que recebeu o voto, certamente, de muitos desse meu amigo e de muitas pessoas com as quais ele convive, e que está na contramão da conservação da vida, da reflexão, da valorização do momento da quarentena para pensar que mundo nós queremos construir. Então, quando eu vejo esse vídeo circulando na igreja evangélica que ele professa, né, da fé que ele professa, eu fico mais esperançoso no sentido de perceber que, por mais resistente a ciência e a transformação cultural ecológica, socioambientalista, que nós advogamos, né, há tantos anos,
as pessoas estão precisando perceber e estão percebendo que outro mundo é possível e é necessário. Então, a minha constatação hoje, né, por essa mensagem que eu recebi, e por outros canais também, a gente tem visto, temos visto também exemplos no sentido contrário, né, embrutecedores, né, tanto de pessoas que falam, não, isso tudo é bobagem, é coisa de comunista, não precisa fazer nada do que está sendo preconizado e proposto, né? Até pessoas que procuram matar o tempo nesse momento que deveria ser destinado à reflexão sobre que sociedade nós queremos construir. Pessoas que ficam apenas... Eu não quero negar a importância das pessoas terem lazer, se dedicarem a atividades como fazer um quebra-cabeça, né? Porque é muito difícil para quem está em casa o tempo inteiro estar bem consigo próprio, fazer meditação. Não dá para ficar fazendo meditação o tempo inteiro ou trabalhando com as mãos, porque não são todas as pessoas que têm um quintal para ir lá trabalhar com as mãos, plantar uma semente, construir alguma coisa. Tem muita gente morando num quarto com 5, 6 pessoas e que acaba numa situação de estresse, que precisa sair para a rua, que precisa, de alguma forma, passar o tempo, né? Mas aí eu espero que esse momento sirva, inclusive, para a percepção das iniquidades da nossa sociedade, que faz, né, nesse modo de organização que nós temos, de produção, de consumo, de divisão dos bens da natureza entre os humanos, ser questionado, né? Tem muita gente que está em situação de dificuldade que não é de agora, é dificuldade que vem de um modo de existência que não permitiu acesso à terra, ao teto e a trabalho para todos os humanos. Então, que a gente reflita sobre isso, mesmo aqueles e aquelas que estão em situação extrema, que estão precisando pegar um ônibus lotado para ir para o trabalho, porque não pode perder, né? Reflita sobre o porquê essa sociedade levou-os a essa situação. Na realidade, não é levou-os, né? Exige deles essa situação. É uma sociedade que não está construída no sentido de propiciar bem-estar, bem-viver para quase 8 bilhões de humanos. Ela propicia o bem-viver, ou o bem-estar, pelo menos, para uma parcela minoritária da sociedade e coloca muitos humanos excluídos das boas condições de vida. Então, esse momento ele pode incentivar a todos nós pensarmos na importância que há na inclusão social de toda a humanidade. Inclusão não nesse modo de consumo, né? Inclusão não para que todos sejam consumidores contumazes, porque aí existe também um erro que as esquerdas tiveram quando chegaram ao poder e acreditaram que era só melhorar a inclusão no consumo. E não é só inclusão no consumo, é inclusão na humanidade, é inclusão em tudo que há de positivo em ser humano e ser solidário, ser reflexivo, ter a compreensão do que é esse modo de vida e quais são os sentidos da existência. Então, há um pensador ateu chamado Bertrand Russell, que escreveu um livro que se chama... puxa vida, esqueci o nome agora. Daqui a pouco você lembra. A Conquista da Felicidade. O Bertrand Russell, matemático, cientista, ateu, escreve um livro que é um ode à reflexão sobre
quem eu sou, por que eu existo, para onde eu quero caminhar. Ele diz que nós só conquistaremos a felicidade se nós nos fizermos essas perguntas tão essenciais que as religiões provocam, que a espiritualidade laica provoca, que é a pergunta sobre os propósitos existenciais, para que eu possa dirigir a minha própria vida, para que eu possa conquistar a felicidade por meio do perguntar-me para onde eu quero caminhar, e não por meio do diversionismo cotidiano que o shopping center e as propagandas da televisão nos propõem, né? Foi incentivado equivocadamente a todos nós a compreensão de que felicidade é igual a consumo. Esse momento, ele pode nos ajudar a questionar que felicidade não é igual ao consumo e a questionar que a desigualdade com a qual a humanidade está distribuída no planeta Terra é geradora de muitos males, de muitas dificuldades, inclusive de homicídios, etc. Então, precisamos enfrentar simultaneamente essas duas fontes de degradação humana. Por um lado, a desigualdade, né? E, por outro lado, esse desenraizamento em relação a nós próprios, esse distanciamento das perguntas mais fundamentais sobre os sentidos existenciais, as nossas buscas mais profundas de uma felicidade que seja resposta para cada um vai encontrar suas próprias respostas, mas certamente essas respostas não estão no consumo contumaz, no consumo exacerbado e no consumo como resposta às perguntas que deixaram de ser feitas. Legal, Marcos. Eu vejo que a maior parte da humanidade vive no piloto automático, né? Não tem espaço nem de tempo, às vezes, e nem de provocação para parar para pensar nessas coisas, né? Não tem ou não se dá. Às vezes não consegue, mesmo às vezes consegue, mas não se permite, não se propõe a parar para pensar nessas coisas. E talvez, nesse sentido, essa parada forçada que essa pandemia está dando, embora a gente continue, né, muitos, de alguma forma, trabalhando ou tendo atividades, mas é um momento diferente, talvez, eu acho que é uma oportunidade, né, para as pessoas pararem um pouquinho e fazerem essas perguntas que você trouxe, né, entre tantas outras. Marcos, é um prazer imenso assim, de ter você aqui. Muitíssimo obrigada pela disponibilidade, pela paciência. O videozinho do seu amigo, se puder me mandar depois, fiquei curiosa. Queria ver. Brigadão, até uma próxima, a gente vai se falando. Tá bom, Maria. Um grande abraço e felicidades aí na condução desse programa. Obrigada. Um beijão para todos. Tchau, tchau. Tchau. Como que? Como quem? Como eu como? Eu não como ninguém que possa ser meu amigo. Como que? Como quem? Como eu faço pra viver pra além do meu umbigo? Como que? Como quem? Vivo sem contrariar tudo que eu digo. Como que? Como quem? Pra quem eu desejo um mundo justo, livre e vivo.